A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Mais uma vez, esse que vos fala, vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Meus irmãos, hoje nós iremos fazer mais um estudo com o título Se a doutrina das vestes ela salva. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, em que já não se fala mais do amor. Fala bastante das vestes, mas já não se fala mais do amor. Então nós vamos ver se a doutrina das vestes ela salva alguém. Esses dias eu estava observando os estudos do irmão. Ele fala bastante sobre a doutrina. Pela misericórdia de Deus, nós também pregamos a doutrina e ensinamos a doutrina. Só que eu questionei ele em cima de uma coisa. Eu falei assim para ele, irmão, eu vejo que no seu canal tem bastante estudo sobre a doutrina do corpo. Aí eu perguntei para ele, mas por que você não faz o ensinamento sobre o interior, ou seja, o ensinamento sobre o amor? Fala mais sobre o amor também, para aproximar as pessoas também de nós. Aí ele falou assim, irmão, a Bíblia fala que amarás a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Eu também tenho um amor, ele falou. Aí eu falei assim para ele, irmão, eu perguntei porque o irmão não ensina sobre o amor e não que você tem um amor, porque muitos têm realmente, verdadeiramente tem um amor, só que muitos só falam que tem o amor, mas não tem o amor. Não é o caso do irmão, não estou falando que o irmão não tem um amor, eu só questionei ele porque ele não ensina sobre o amor. Então hoje muitas pessoas acham que nós vamos ser salvos somente pela doutrina das vestes, somente pela doutrina da mudança exterior da nossa vida ou do nosso corpo. Só que hoje nós vamos aprender se realmente a doutrina das vestes ela vai nos salvar. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do seu versículo 23, que fala dessa maneira: E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com esse versículo apenas, nós já sabemos, dentro da palavra do Senhor, dentro da Bíblia Sagrada, que a doutrina das vestes, ela não vai salvar ninguém. Porque a palavra fala assim, a parte A, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. O que é o tudo? É o corpo, a alma e o espírito. Então não adianta só nós purificar o nosso exterior e não purificar o nosso interior. Porque a única coisa que diferencia nós que pregamos a doutrina dos outros irmãos que não pregam a doutrina é a doutrina das vestes. Só que nós não podemos somente dar prioridade na doutrina das vestes. Nós também temos que ensinar o amor. Porque a palavra de Deus, o próprio Jesus fala lá no capítulo 24 de Mateus, no princípio das dores, que o amor de muitos esfriariam. Então o amor de muitos estão se esfriando. E muitos foram ensinados que nós temos que andar na doutrina do Senhor, na santa doutrina do Senhor. Mas a santa doutrina do Senhor não é somente as vestes, mas é também o corpo, a alma e o espírito. É o exterior, que é as vestes, mas também é o interior. Vamos ver o que fala lá em Romanos, capítulo 12, do seu versículo 1, fala dessa maneira. Romanos 12, versículo 1 fala dessa maneira: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso culto racional é que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então o nosso corpo tem que ser apresentado ao Senhor, ele de uma forma santa e agradável a Deus.
Então nós temos que estar completamente santificado e de uma maneira que agrada a Deus. Não somente pelas vestes, mas também o nosso interior. Porque tem pessoas que mudou totalmente as vestes. Glória a Deus por isso, irmão. Mas não mudou o seu interior. Tem pessoas que falam mal do outro. Tem pessoas que difamam o outro. Tem pessoas que não gostam do outro e andam na santa doutrina das vestes. E essa pessoa não vai ser salva. Pode ter certeza disso, irmão, porque as vestes não vai salvar. Somente as vestes não salvam, irmão. Vamos ver 2 Coríntios, capítulo 7, do seu versículo 1, fala assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, quando você pode observar nos capítulos que nós vamos vendo, nos versículos também, e em muitos capítulos e versículos, principalmente do Novo Testamento, que sempre quando fala do corpo, também fala do espírito. Por isso que a santa doutrina do Senhor, ela não é somente as vestimentas, não é somente o exterior, mas também ele é o interior, por dentro, como que nós estamos por dentro. Muitas pessoas por dentro têm ódio, não gosta do seu irmão, ou fala mal do seu irmão, ou vive no meio da fofoca, ou vive no meio da contenda, mas anda na santa doutrina e não vai ser salvo. Também não adianta a gente se purificar por dentro, que nem os nossos irmãos que não pregam a doutrina, e não se purificar por fora, também não vai ser salvo. A santificação tem que ser por completa, exterior e interior. Efésios capítulo 4, versículo 29 em diante fala assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Olha o que fala o 31. Toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda a malícia seja tirado de entre vós. Olha o que vem falar a palavra de Deus. Não saia da nossa boca, nós que pregamos a santa doutrina, nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para mover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ou seja, da nossa boca tem que sair palavras boas para nós conseguir convencer. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Então, da nossa boca, nós temos que sair somente as palavras boas, palavra que não vai entristecer o nosso próximo. E no 31 vai falar: toda a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia e toda a malícia seja tirada de entre nós. Você pode ver que aqui o apóstolo Paulo não está falando da vestimenta, aqui o apóstolo Paulo está falando do nosso interior, daquilo que está dentro de nós, aquilo que somente o Espírito Santo conhece que está dentro de nós. Por isso que eu falei que tem muita gente que tem ira, muita gente que blasfema, muita gente que fala mal, muita gente que tem malícia, e esses também não vão entrar no reino do céu. Pode até estar na santa doutrina do Senhor das vestes, mas se não tiver na doutrina do interior, não vai ser salvo. Vamos ler a palavra do Senhor. Romanos, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Do seu versículo 8. Agora vamos falar do amor. 8 em diante, do 8 ao 13. Vamos ver o que o apóstolo Paulo falou sobre louvado e engrandecido o nome santo do Senhor. Sobre o amor. Romanos capítulo 13, versículo 8 fala assim: A ninguém devais coisas alguma a não ser o amor, com que vos amei uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de certo que o cumprimento da lei é o amor. Olha o que o apóstolo Paulo veio falar, que coisa linda que ele veio falar. Que a ninguém devais coisas algumas a não ser o amor, a qual deveis amar uns aos outros. E depois ele veio falar dos mandamentos.
não roubarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho. E depois ele veio falar, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então não adianta, irmãos, a gente andar na doutrina das vestes e não amar o nosso próximo. Não é amar somente de boca, mas é amar com obras, assim diz a palavra de Deus. Nós temos que amar com obras, nós temos que demonstrar o nosso amor para com o nosso próximo. Então a doutrina não é somente o exterior nas vestes, mas também é o interior dentro do nosso coração. Tem que estar totalmente purificado o nosso coração. Por isso que eu gosto do pastor Eduardo Santos, que é um homem simples, é um homem humilde, sempre prega a doutrina, mas você vê que ele tem um amor muito grande pelas almas. E ele mesmo já contou várias experiências que pessoas chegaram, estando na doutrina das vestes. Ele mesmo falou, estando na doutrina das vestes, mas quando Deus mostrou, estava endemoniado. Por quê? Porque o seu interior estava corrompido. O seu interior não estava purificado e a pessoa caiu endemoniada. Por quê? Porque ele estava purificado e se cumpriu a palavra sobre a vida dele que fala que as luzes não habitam juntamente com as trevas. Então não adianta estar somente na doutrina das vestes, também tem que ser purificado o nosso interior. 1 Coríntios capítulo 13. Agora nós vamos ver o que o Paulo fala. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 em diante fala assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. O versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas o maior destes é o amor. Olha que o apóstolo Paulo vem falar. Ele coloca os dons, ele coloca a ciência, ele coloca as profecias junto com o amor. E fala que tudo isso vai acabar, mas vai prevalecer o amor. Então não adianta você falar em línguas estranhas, não adianta você pular no mistério, não adianta você profetizar, não adianta você ter toda a ciência. Se você não tiver o amor, de nada vai adiantar. Porque o amor ele é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, porta com indecência, não busca os seus próprios interesses. O amor não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E dessas três, o maior de todas elas é o amor. Olha que coisa linda. Então não adianta a gente andar na doutrina das vestes e não tiver o amor. Não adianta a gente estar na doutrina das vestes e dentro tiver ódio, raiva, ira. Agora nós vamos ver os frutos do Espírito. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Gálatas capítulo 5. Vamos ver o que fala lá em Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Primeiro vamos falar da obra da carne, daqueles que andam na carne. Porque Gálatas, capítulo 5, versículo 19 fala assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então todo aquele que anda na doutrina das vestes, mas o seu interior tem raiva, tem ira, tem inveja, tem emulação, tem inimizade, tem idolatria, tem impureza, pratica a glutonaria, essas pessoas também não herdarão o reino dos céus, porque está falando dentro da palavra de Deus. E agora o versículo 22 fala assim: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Contra essas coisas não é lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, também andamos no Espírito.
Então aqui nós vamos ver o fruto do Espírito. Quando nós temos verdadeiramente o Espírito Santo ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça, e automaticamente ele muda o nosso interior. Então nós já não somos mais a mesma pessoa. E quando nós temos o Espírito Santo, nós temos o fruto do Espírito Santo. Essa é a maior qualidade daquele que tem o Espírito Santo, não aquele que prega, aquele que revela, aquele que profetiza, aquele que tem profecia. Isso não é sinônimo de alguém que tem o Espírito Santo, mas o sinônimo de quem anda com o Espírito Santo tem que dar os frutos do Espírito Santo, que fala aqui em Gálatas capítulo 5, 22, que é o amor, a paz, a longanimidade, a bondade, a fé e a mansidão. E os que, olha aqui fala, o versículo 24 é muito importante, e os que são de Cristo crucificaram as suas carnes com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então aquele que anda no Espírito e aqueles que são verdadeiramente de Jesus Cristo, que o Espírito Santo habita dentro dele, ele já crucificou a sua carne juntamente com as suas concupiscências. Que coisa linda que o apóstolo Paulo fala. Nós que somos de Cristo, nós já crucificamos todas as vontades da nossa carne, as obras da nossa carne, que a gente acabou de falar aqui no versículo 29, nós crucificamos todas essas coisas aqui, ó. A prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, porfia, emulação, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Nós já crucificamos juntamente com a nossa carne, as nossas paixões e as nossas concupiscências foram deixadas tudo de lado para que nós venhamos andar em espírito. Então aquele que anda em espírito, ele é totalmente purificado por dentro e totalmente purificado por fora. Aí sim ele anda na santa doutrina do Senhor, que é o corpo, a alma e o espírito. Não que nós não temos que andar na doutrina das vestes, temos sim, irmão, porque o que diferencia nós das outras igrejas é a doutrina das vestes. Não pintar o cabelo, não cortar a unha, não cortar o cabelo, não usar maquiagem, não usar salto alto, o varão não usar bermudão, não usar camisa regata, não usar roupa de marca, não usar tênis de marca, não usar calça jeans, roupa jeans. Essa é a doutrina das vestes, é o que diferencia nós dos outros irmãos que não pregam a doutrina. Por isso que nós que andamos na santificação do corpo, da alma e do espírito, não podemos julgar o nosso irmão que não anda. Nós temos que ensinar eles, orar por eles, consagrar nossa vida por eles, para que Deus possa abrir um entendimento deles, para que eles também possam compreender que não tem que mudar somente o interior, somente o nosso interior, mas tem que mudar também o exterior. Então a mudança ela tem que ser completa, o corpo, a alma e o espírito. Tem que ser mudada o nosso interior, o nosso coração, o sentimento. Tem que ser tirado tudo, tem que ser purificado tudo por dentro e tem que ser purificado também tudo por fora, para que Deus ele venha se agradar de nós, que andamos na santificação do corpo, da alma e do espírito, para que também nós venhamos ser salvos através, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, através de nós se separar totalmente, através de nós crucificar a nossa carne, a nossa paixão, a nossa concupiscência e andar somente espírito. Aí nós se aproximamos cada vez mais do Espírito Santo e o Senhor vem nos revelando o oculto, o profundo e o escondido. Por isso que as pessoas que não andam totalmente na santa doutrina, eles não compreendem que nós temos que santificar de tudo. Por quê? Porque para eles não é revelado nada. Porque eles não se separam para Deus, mas nós que se separamos para Deus, Deus ele nos revela o oculto, o profundo, o escondido, nos revela sobre o arrebatamento, nos revela sobre a maneira que nós temos que se vestir, a maneira que nós temos que se portar, que nós temos que falar, que nós temos que andar. Ele nos purifica, o Espírito Santo nos purifica de tudo e de todas as coisas. Então, a doutrina das vestes, ela não vai salvar. Mas o que vai salvar é totalmente a santa doutrina do Senhor, o corpo, a alma e o espírito, e andar no espírito para que possamos agradar a Deus. Amém? Deixo essa palavra, compartilho essa palavra com os irmãos e que Deus ele possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.